Tô com um dos maiores especialistas aqui de Fox Paulistinha e Terrier brasileiro. E agora a gente vai descobrir o seguinte, qual é o certo? Por que é Fox Paulistinha? Por que é Terrier brasileiro? É a mesma coisa? Me diz aí, Klaus. Olha, Sávio, na verdade tem gente que fala que Fox Paulistinha é aquele que se cria na fazenda, sem registro, sem nada. E Terrier brasileiro é aquele que vai para a exposição. Mas na verdade, eu posso te falar bem sincero, é a mesma coisa. O Fox Paulistinha é um nome tradicional, sempre foi conhecido por Fox Paulistinha. E quando a gente começou a registrar CBKC e depois FCI, a gente tinha que dar um nome mais nacional, que representasse sentido fora do Brasil, né? Exato. Então daí a gente começou a chamar de Terrier brasileiro. Mas não tem diferença nenhuma entre os dois. Inclusive tem alguns criadores mais antigos que fazem até essa diferença. Mas na verdade é tudo Terrier brasileiro e é tudo Fox Paulistinha. É tudo a mesma coisa. Eu até vou te falar uma coisa assim. Quando eu comecei a criar, o pessoal falava assim, Fox Paulistinha, Fox Paulistinha. E eu ficava chateado, né? Eu dizia, não, eu queria o Terrier brasileiro, não é Fox Paulistinha. Mas hoje eu digo com o maior orgulho, eu queria o Terrier brasileiro / Fox Paulistinha. Se você falar qualquer um deles, para mim, não tem problema nenhum. É tudo a mesma raça. No fim, gente, é tudo a mesma raça. É o mesmo cachorro, só que Terrier brasileiro é um nome moderno para seguir uma carreira internacional, fez sentido. E o Fox Paulistinha seria o nome original? A raça começou com esse nome? Na verdade, porque é difícil falar. Porque o Terrier brasileiro, ele não tem um lugar específico. Ele tem vários lugares. Então, a gente sabe de criações muito antigas no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo, até aqui no interior do Paraná, da onde que eu venho, né? A gente, não só no interior, mas na própria capital, a gente sabe de criações muito antigas, né? Só que ele parece que ficou mais, como assim, estigmatizado como sendo de São Paulo. É de São Paulo, é de São Paulo. Então ficou chamado Fox Paulistinha. Tem a ideia que o Fox Paulistinha tem as cores da bandeira de São Paulo. Mas vou te falar, é só coincidência, tá? Gente, é só coincidência. A gente já começou empolgado aqui gravando, fazer um parênteses rápido. Estamos em Curitiba, vai começar hoje o evento daqui, Pets, Flores e Plantas, aqui no Parque Birigui, é isso? Barigui. Gente, acabei de chegar, desculpa, não sou daqui. E o Klaus é professor, sinófilo antigo, letrado, CDF, nerd de cachorro, sabe tudo e proprietário do canil Tingui, um dos canis mais tradicionais da raça Terrier brasileiro. Tem histórias incríveis e a gente vai construir um pouquinho da história do Terrier brasileiro / Fox Paulistinha, né? E, Klaus, vamos começar logo pelo um feito incrível. Qual o destaque que você daria para você que teve bastante? Mais de cães da sua criação? Olha, é até difícil falar, mas eu tenho muito orgulho. Em 2004, a Bebel do Tingui foi Best in Show Puppy filhote na Mundial, no World Dog Show de 2004, lá no Rio de Janeiro. Foi a segunda mundial feita no Brasil, né? A primeira foi em 72, 2004 e depois 2022. Que fantástico. Isso, melhor filhote do mundo de todas as raças. Um Terrier brasileiro, um Fox Paulistinha. Então aquilo foi de um orgulho imenso. Eu me lembro muito bem, a emoção foi muito grande. Só que a gente também teve outros, né? Filhos e netos da Bebel também ganharam muito. A própria Bebel foi o primeiro Terrier brasileiro, grande vencedor nacional da raça. Ela teve 2 filhos que também foram Best in Show e ganharam a Nacional de Terrier brasileiro aqui no Brasil também. Fora foram campeões mundiais e etc. Que fantástico, então, gente. Mas eu acho que o feito foi a Bebel mesmo. Aquilo foi uma alegria imensa. Até hoje, o único cão de raça brasileira a ganhar um Best in Show individual em mundial. Até hoje. É um feito difícil de ser feito, né? Convenhamos. Ainda mais com o Terrier brasileiro, né? Eu tenho um carinho muito grande pela raça, principalmente quando a minha amiga Thay, que é uma das criadoras mais ativas internacionalmente. Isso. Tem bastante vídeo aqui da Thay. Mas óbvio, gente, a raça não é de um criador só. Exato. Então tem espaço para todo mundo. E o Klaus vai trazer um pouco da ideia
da história da raça, do surgimento da raça aqui no Brasil. Vamos tentar sintetizar. E o legal também, gente, que o vídeo do Leonberg, que não tem nada a ver, bombou aqui no canal, é um viral aqui do canal. E o Klaus, que eu cito no vídeo que trouxe o Leonberg para o Brasil, que ele é descendente de alemães, mas isso é outra história. E fala um pouco, vamos tentar sintetizar a história da raça terrier brasileiro. Como é que surgiu esses danadinhos aí? No padrão do terrier brasileiro, tem uma história que filhos de fazendeiros do interior de São Paulo, no século XIX, foram estudar na Europa e daí trouxeram Jack Russell. E daí ele se tornou o terrier brasileiro como é hoje. Na verdade, a gente sabe, até a própria Marina, o Marcos Rotz, que fizeram a parte integrante da história da raça, eles falam hoje que essa versão é meio fantasiosa. Essa é a versão oficial? Seria? Essa que está no padrão, que está na FCI. Inclusive, a gente pretende mudar isso no futuro, olha que legal. Porque essa é uma versão fantasiosa. Na verdade, para a gente... a teoria que mais encaixa com o surgimento, que mais faz sentido assim, quando começaram as grandes navegações, século XVI, XVII, XVIII, até século XIX, inclusive, os navegadores levavam dentro dos navios pequenos cães que era para matar os ratos, porque os ratos traziam doença para os marinheiros. Era um vetor, sempre foi, né? E também comiam a comida dos marinheiros lá que ficava estocada. E com o passar do tempo, foram ficando alguns cães desses nos portos. Por exemplo, tem o terrier japonês, que lembra um pouco o terrier brasileiro. Ele é menor, mais fraquinho, parece mais um cão de companhia do que do grupo terrier. Mas ele lembra morfologicamente o terrier brasileiro. E lá no próprio Japão se fala muito, os holandeses trouxeram cães... Teve uma história repetida, mas com um caminho diferente. Isso, exato. Então, se você for começar a notar, por exemplo, na Espanha tem os ratoneiros, bodegueiros. Tem o andaluz e o valenciano. O valenciano já foi reconhecido pela FCI e o andaluz está sendo reconhecido agora. E os espanhóis, eles foram um dos grandes povos navegadores, né? Então eles começaram a levar. Isso também faz sentido com... A gente tem um vídeo, desculpa te cortar, só para fazer um parêntese muito importante. O vídeo do Harrison, especialista em fila, que a gente fez um vídeo parecido, como esse está aqui no canal também, sobre a história do fila. Faz muito mais sentido, né, resgatar o fila através dos cães que provavelmente os colonizadores tinham, né? Então, assim, os colonizadores que chegaram no Brasil, eles não tinham Mastiff, não tinham Bloodhound. Provavelmente essas raças entraram num acabamento mais moderno. Bem depois. Quais cães que eles tinham? Cão de gado transmontino, mastim espanhol, que tem um andar muito parecido. O cão de fila de São Miguel. Então isso faz mais sentido, né? E o terrier brasileiro, também fazendo uma alusão a essa história, que também é parecida, né? Cães diferentes, mas assim trazidos pelos colonos para trabalhar. É muito provável que esses pequenos terriers que se tinha na Espanha, em Portugal, que se tinha na Holanda também, nesses países, eram os cães que tinham chegado aqui, né? É bem provável isso, a gente só não tem provas cabais, mas é bem provável. Por exemplo, no Chile tem o terrier chileno, que já é reconhecido como raça nacional e vai ser reconhecido como a raça internacional também. Ele é muito parecido, tanto que a Marina Lerário do Canil Taboão, famoso, lendário Canil Taboão, ela chegou aí para o Chile e trazer alguns exemplares, até de terrier chileno, há muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás. Porque ele é muito parecido, sabe? Ele tem características muito próximas. Então você começa a pensar assim, poxa, os grandes navegadores foram indo por vários portos e deixando cães. E daí em cada país eles se desenvolveram conforme o isolamento geográfico, o ambiente, a necessidade das pessoas e assim por diante. E o isolamento geográfico, imagino também, né? Pode ser. Porque também. Você vê o Pharaoh Hound se desenvolveu em Malta, o Podengo Ibizenco, que é muito parecido,
se desenvolveu nas ilhas espanholas. Exato. Tem vídeo também no canal. E eles podem ter até ancestrais em comum. Um ancestral em comum. E essa nossa dúvida, a gente não sabe direito como se formou o terreiro brasileiro. A gente sabe que tem terreiro brasileiro há muito tempo. Isso então, é legal. A foto mais antiga, isso é interessante. Legal. A foto mais antiga que se tem conhecimento de um terreiro brasileiro de 1918. Então, por exemplo, o Parson Russell é da metade para o final do século XIX. Em 1918 a gente já tinha terreiro brasileiro. E com quem que esse cachorro? Com qual família, de qual registro? Isso é legal. A gente tem algumas famílias chaves no terreiro brasileiro. Uma delas é a família Junqueira, que é ligada ao manga larga, machador, a algumas raças de cavalo, uma família muito famosa. Mas nesse caso, essa foto é da família do Marcos Rotz, o nosso querido Marcos Rotz, criador de terreiro brasileiro, juiz de terreiro brasileiro e Doberman, um sinófilo muito respeitado no Brasil. E a família dele cria mais de 100 anos terreiro brasileiro. Gente, a gente tem que valorizar a nossa sinofilia, que fantástico. Exatamente. Não, isso é incrível. Já deixo uma sugestão de bibliografia, que é o livro de 100 anos que o Marco Flávio escreveu. Ainda existe alguns exemplares desse livro à disposição. Ele não é um livro... quando acabar o estoque, não se sabe se vai ser reeditado, né? Mas o Marco Flávio ainda tem estoque. Tem na descrição aqui o contato do Marco Flávio, se você quiser. Que o Marco Flávio faz um capítulo importante sobre o fila brasileiro, rastreador brasileiro, e o terreiro brasileiro, que você ajudou pra caramba. Exatamente. Eu sei disso. Eu ajudei a escrever esse capítulo, a Marina também ajudou a escrever esse capítulo do livro sobre 100 anos da sinofilia. E ali a gente tem algumas fotos que são fotos chaves, né? Mas só para você ter ideia, Curitiba, que não é interior de São Paulo, não é interior de Minas, a gente já sabe que tinha criação na década de 50. Há quase 80 anos atrás já se criava terreiro brasileiro em Curitiba. Então é antigo. Agora o nosso desafio, Sávio, é saber de onde que vem o terreiro brasileiro. Ah, olha que legal. Isso que é o nosso desafio. E isso, a Pet Genoma está patrocinando esse projeto, que legal. Cláudio, explica isso pra gente. Então, eu tinha um sonho muito antigo, que era saber de onde que veio o terreiro brasileiro. Não só na teoria, na prática. E como que a gente pode fazer isso? Análise genética. Então a gente analisa o DNA do terreiro brasileiro e compara com outras raças. Daí tem softwares que ajudam a construir uma árvore, que nem a árvore de Darwin, onde que tem uma base, daí vai saindo um, vai saindo outro. E esse projeto já começou? Já começou, junto com a Fabiana, que é da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, e que também é do Pet Genoma. A gente conseguiu um patrocínio muito legal de uma pessoa muito importante para a raça, e agora a gente está fazendo as análises genéticas de vários terreiros brasileiros e de cães de outras raças. Inclusive a gente vai ter que trazer o DNA de fora do Brasil para comparar. A nossa teoria, quando a gente faz um trabalho científico, você tem uma tese. A tese é uma ideia, uma frase, onde que você diz, eu acho que vai dar isso. Só que você vai fazer a parte prática, você vai ou confirmar ou desmentir. A ciência vai confirmar ou desmentir, né? Exatamente. Então, a nossa tese é, existia um terreiro antigo que já está extinto na Inglaterra e ele deu origem a todas essas outras raças que estão no grupo do terreiro brasileiro. Então, por exemplo, não é que o terreiro brasileiro tenha vindo do Fox Terrier pelo liso, ou do Parson Russell, ou alguma coisa assim. Eles provavelmente têm um ancestral em comum, e daí eles se desenvolveram. Se você vê, por exemplo, a foto de um Fox pelo liso de 1880, 1890, ele era um terreiro brasileiro. Então, isso eu quero fazer um parênteses. Quando a gente faz essa análise, muita gente não consegue construir uma ideia do passado. Entenda que no passado,
não existia sinofilia técnica organizada como a gente tem hoje. Então, os fazendeiros, eles tinham os cães trabalhando ali, eles não estavam muito preocupados com a cor, a estética ou a própria origem dos cães. Eles foram chegando, foram trabalhando, foram conquistando as famílias, as fazendas, e a vida foi seguindo de uma maneira mais ou menos desorganizada, mas não posso ser desonesto, porque a maior organização, a melhor organização é a função. Exato, né? que vai polindo os cachorros da maneira correta. Então, apesar dessa suposta desorganização, né, trazendo para uma leitura de hoje, existia um trabalho prático onde os cães ideais reproduziam, ganham fama. Então, tinha um cachorro que matou, sei lá, não sei quantos ratos. Estou fazendo ideias hipotéticas só para vocês construírem o passado. Então, esse cachorro ficava famoso, então era reprodutor em algumas fazendas, e a raça foi crescendo muito na vida real, na realidade do passado, né? E essa questão que ele trouxe do Fox Terrier, de pelo duro, nós tivemos no AKC 1000zinho em Nova York, e você vê a ala dos Terriers. Se você olha as fotos antigas dos Fox Terriers, você muito provavelmente não vai conseguir identificar um Fox Terrier atual. Talvez você faça até a confusão com o Jack Russell. Então, essas raças não eram tão bem definidas, tão bem acabadas. Então, pode ser que o Fox paulistinha ou Terrier brasileiro tenha ancestrais em comuns, ou tenham sido desses cães descendentes desses cães, né? Então, a história realmente se perde no tempo, mas a teoria que faz mais sentido é essa teoria que esses cães vieram com os navegadores. Isso ao longo do tempo, não numa época muito específica, muito restrita. Vieram ao longo do tempo, foram entrando e daí as pessoas foram... construídos em fazendas diferentes. Eu preciso de um cão assim, eu vou fazer um cão assim. Ou, pô, aquele meu cão ali é muito bom na tarefa, independente da morfologia. Eu vou manter o tipo dele, eu vou reproduzir ele. E daí manteve-se a morfologia daquele cão. Então, assim, agora, a gente só vai ter certeza... Hoje a gente tem a genética, hoje a gente tem o pet genoma. Então, a gente só vai ter certeza quando a gente fizer uma análise desse tipo. Espero que logo a gente termine esse trabalho e a gente possa dizer para o mundo, olha, o Terrier brasileiro foi construído desse jeito. Gente, fantástico. A probabilidade dele ter sido feito desse jeito é gigante, por causa de características genéticas. Daí é um pouco complexo, complicado, mas a gente quer construir uma árvore da vida do Terrier brasileiro. Da onde que ele veio? Quais influências? Gente, é resgatar a nossa história, vocês não têm noção da importância desse trabalho. E, gente, olha que interessante, no passado os cães eram forjados pelo trabalho, não se tinha um mapeamento genealógico, né, de pais e etc. Esse acabamento moderno se deu a partir de 1922, quando começou o primeiro clube de sinofilia no Brasil. E a partir daí se tem uma sinofilia moderna, a partir de 1922, que a gente segue até hoje. Um processo que o mundo também vem mudando, revolução industrial, a vida das pessoas começou a ser mais urbana e menos na fazenda. E o Terrier brasileiro foi para a cidade. Ele foi. E a gente sabe de histórias na cidade de São Paulo, por exemplo, os Matarazos nos armazéns tinham um Terrier brasileiro, tinha um Fox paulistinha, para servir de rateiro mesmo. E eles se adaptaram muito bem na cidade. Hoje eles têm no campo e na cidade sem diferença nenhuma. É um cão versátil, funcional, um verdadeiro tesouro brasileiro, fantástico. Então a gente está vivendo essa mudança e agora a gente está vivendo uma terceira mudança, de verdade, que são os testes genéticos, gente. E a Pet Genoma vem fazendo um trabalho muito legal. É o primeiro laboratório com toda parte de laboratório construído no Brasil, né? Foram precursores na Universidade da USP. E, gente, a gente está vivendo, de fato, uma nova mudança, uma nova evolução da sinofilia. Criadores europeus e americanos já se dedicam muito aos testes de DNA. Através do teste de DNA, a gente pode saber de forma antecipada sobre doenças, problemas de saúde, até mesmo problemas de temperamento. Muita coisa pode ser antecipada. E criação, gente, é manutenção e evolução. Então é muito importante usar a ferramenta dos testes de DNA para que a gente tenha uma continuidade perfeita, né? Vida longa às raças brasileiras. Parabéns a Pet Genoma por estar patrocinando esse movimento, esse estudo, né?
Eu faço os testes de DNA com a PET Genoma e também, gente, está aqui na descrição os contatos da PET Genoma. Sigam a PET Genoma, é o laboratório que o Sinofilia Digital indica e espero que o resultado seja fantástico. Já começou? Já começou, a gente está coletando, inclusive é uma tese de doutorado, então é algo bem sério, é algo que vai sair resultado e a gente está na fase de coleta e análise dos dados. Então a gente ainda está coletando material genético, agora a gente vai passar para uma segunda fase que é coletar material genético de outras raças para comparar com o terrier brasileiro e fazer essa famosa árvore da vida. Da onde que veio o terrier brasileiro? Qual é o parentesco, afinal, com outras raças? Isso é muito importante, sabe, Sávio? Porque a gente pode pensar assim, mas é só uma curiosidade nossa. Bom, toda curiosidade é importante. É por isso que o ser humano tem curiosidade, né? Senão a gente resgatar nossos valores, a nossa história, né? Exatamente. Mas daí a gente também pode explicar, por exemplo, doenças. Isso. Se a gente sabe o parentesco, a gente pode saber de onde que veio certa doença, o que a gente pode fazer e assim por diante. A gente pode trabalhar a questão do inbreeding, cachorros muito próximos, como que a gente pode fazer para aumentar o pool genético. Agora está virando moda lá na Europa, né, essas coisas. Então, isso pode servir de base para muita outra coisa. Não é só uma curiosidade. A curiosidade é muito importante. Eu, particularmente, quero saber de onde que vem o terrier brasileiro. Mas esse tipo de dado pode ser usado para muito mais coisa. Eu particularmente recomendo a PET Genoma também. Eu comecei a fazer análise dos meus cães com uma empresa da Finlândia, que hoje já até mudou de nome. E eu tinha que mandar sangue, não era nem suave com células epiteliais. Hoje o exame é um cotonetezinho que é um suave. Você esfrega na bochecha do cachorro, empacota, manda e eles te dão um laudo. Exatamente. Muito bem desenhado, muito legal. E eu comecei, bem diferente era a análise. Então hoje a gente tem uma empresa séria, com metodologia correta, isso é importante, usar a metodologia correta. E a Fabiana é uma das maiores especialistas de referência no mundo até, né? Ela é uma geneticista canina, assim, famosa, de extrema capacidade. Isso, e tá por trás do PET Genoma. Gente, PET Genoma não é brinquedo, não. Por isso que a gente está junto. Klaus, você sabe como é que eu sou rigoroso. A gente não traria para cá se não fosse algo relevante. Com certeza. Não, e eu endosso o PET Genoma, eu endosso porque eles realmente fazem um trabalho sério. E a gente tem que pensar também, eles começaram na USP. A USP não é qualquer coisa. A USP é uma das melhores universidades do mundo e a USP em genética é muito famosa no mundo inteiro. Então só aí já dá um bom respaldo, né? Uma ideia da qualidade do trabalho do PET Genoma. Fora o fato que eles estão nos ajudando a fazer um trabalho lindo com o terrier brasileiro. Gente, a Fabiana em especial. Então daqui a uns anos, tomara que seja o mais breve possível, vou retornar com o Klaus. Acabei de chegar em Curitiba, estava ansiosíssimo para gravar esse conteúdo. Tem muito conteúdo sendo gravado e construído aqui no canal, nessa nossa estada em Curitiba. Primeira vez que o Sinofilia Digital está em Curitiba. Então, obrigado, Klaus, mais uma vez. Eu que agradeço, cara. É uma honra ter você aqui no canal, falando sobre terrier brasileiro, esse verdadeiro patrimônio nacional. Obrigado, CBKC, Kennel Clube de Curitiba, PET Genoma, juntos temos um potencial incrível para manter, resgatar, melhorar, entregar a nossa sinofilia para uma geração futura ainda melhor do que nós encontramos. Né? Inclusive com as raças nacionais que são maravilhosas. Eu sou suspeito de falar, terrier brasileiro é fantástico. Depois do Bacenge dizem que é ótimo. Eu discordo, eu entendo. Valeu, bom, gente, cara, obrigado. Gente, olha a importância desse vídeo, comenta, compartilha, dá um valeu demais, esse canal merece. E a nossa sinofilia merece, a nossa história precisa ser preservada. Obrigado, até o próximo vídeo. Gente, olha quem eu tô aqui, olha quem eu tive que ir atrás para ver esse vídeo ficar completo. Estamos na Nacional de Doberman, aqui no Rio de Janeiro. Eu tô com o Marcos Hotz, não é isso, Marcos? E o Klaus acabou de citar aqui no nosso vídeo que a gente está resgatando a história do terrier brasileiro, principalmente na parte científica, né? Ou seja, através de exames de DNA, tentando descobrir quais são as principais raças que construíram o terrier brasileiro.
E a tua família foi uma das principais precursoras, né? E cria até hoje. Nós criamos até hoje. Quando que a raça chegou na tua família? Ou os ancestrais chegaram na tua família, vai? Olha, eu tenho uma fotografia de 1900, na verdade era de 1918. Caramba, Mas mais de 100 anos, hein? Meus avós maternos, e eles tinham uma cadela chamada Catita. E eu não sei te falar, eu lembro da minha avó contar da cadela, e tinha uma tia-avó que tinha uma irmã da Catita chamada Lady. E então é o dado mais antigo que eu tenho de terrier brasileiro na minha família. Quer dizer, na época eram Fox paulistinhos. Sim. E aí nós sempre tivemos isso. Quando eu nasci na fazenda, meu pai tinha Fox paulistinhas. E especificamente tinha um cachorro chamado Dunga, e que ele ganhou de presente de casamento de uma tia. E esse Dunga era descendente da tal Lady aí que eu contei para vocês. E eu ainda convivi na família da minha mãe com essa tia-avó minha. Ela sempre tinha uma cadela chamada Lady. E já era aparentemente um terrier brasileiro ou um Fox paulistinho como a gente tem hoje? Eles eram um pouco diferentes. Eles eram pequenos, mas robustos, os peitos largos. E o interessante é que em casa... E eram funcionais ou eram pet? Não, eram funcionais. Eram cães de fazenda. É para rato, para gambá, para gente estranha. Esse Dunga, tem um fato do Dunga que eu acho muito interessante. A gente tinha aquelas bombinhas de época de São João, o traque, e você acredita que a gente soltava a bombinha, ele ficava excitado e mordia a bombinha. E tinha um temperamento. Mas tinha uma outra coisa interessante desse Dunga. Ele existiu na família dos meus pais, como foi um presente de casamento, antes que eu e meu irmão nascêssemos. Ele tinha um pouco de ciúmes de nós. E aí depois do Dunga, eu me lembro, teve arco, flecha, teve tobe, teve pipoca, os nomes sempre os nomes de origem cabocla, que é o que nós somos. Ah, que legal. E, então, o Fox paulistinha foi vindo, E que localidade era a fazenda de vocês? Era em Monte Azul Paulista, uma cidade vizinha de Bebedouro, no estado de São Paulo. E aí a gente sempre convivendo com esses cães. E o pessoal comentava a procedência, a história, a ancestralidade, ou era uma coisa muito da fazenda e não se tocava nesse assunto? Não, olha, fulano tem um machinho muito bom, vamos levar para cruzar. O outro vizinho tem uma cadela boa, vamos buscar a raça daquela cadela daquele vizinho, que são cachorros bons. E era uma coisa baseada na função do cachorro famoso cachorro. Numa fazenda ficava famoso na região. E ele era usado como padreador. E eu aí, quando já... E sem pedigree, sem nada? Sem pedigree, sem nada. Eu tinha uma cadela no cio que eu achava boa e sabia que tinha um cachorro bom, ia atrás, levava. Eu lembro uma ocasião, eu fiz cursinho para a Faculdade de Agronomia em Piracicaba. E lá na Exalc, em Piracicaba, tinha o professor Flávio de Toledo Pisa, era famoso como professor e criador de Fox paulistinhos. E um dia, andando numa rua lá em Piracicaba, eu vi um cachorro fantástico. Que ano isso, mais ou menos? Oi? Que ano isso, mais ou menos? Isso era nos anos 1965. Tá. E não tive dúvida. A primeira cadelinha que entrou no cio, eu conversei com a pessoa, eu deixa cruzar com o cachorrinho, levei a cachorra lá. E fazia sempre assim, nas cidades vizinhas, em São Joaquim da Barra, a família Junqueira Franco, acho que todos eles sempre tiveram cachorrinho.
foquinhos. E tem algum nas material, fazendas. foto, alguma coisa dessa época? Eu tenho uma foto das meus avós com a cadela. Essa com de a 1918. catita, tenho. Fora isso, não tem muito material. Tem alguma coisa. Eu e meu irmão com o Dunga. Eu sou de 1947 e eu tinha 5 anos. Ah, manda esse material pra gente, hein? Pra gente ilustrar aqui durante a entrevista. E devo ter lá, eu não sou muito de fotografia. Ainda mais daquela época. Né? Ainda mais daquela época. Não, mas que tiver vai ilustrar. E Marcos... Eu fiz um trabalho, eu fui nos meus vizinhos de fazenda, nos Vaz de Almeida, no Junqueira Prado, e eu resgatei fotos antiquíssimas. Legal. E eu fiz mas eu fiz uma coisa errada. Eu coloquei essas fotos num pacote e mandei para o Celso Bittencourt dos Anjos, lá em Porto Alegre. Porque o Celso Bittencourt dos Anjos, a Leila Rebelo, a Marina Vicari Lerário e eu, e mais outras pessoas, lógico, nós começamos a nos empenhar na época para o reconhecimento do Fox Paulistinha virar terrier brasileiro. Certo. Uma coisa interessante, sem saber que ia ser criado o clube do Fox Paulistinha, que o Vitor e a Marina Leraro foram os cabeças da criação do clube, eu sempre separava na seção de classificados do jornal Estado de São Paulo quem tinha pessoas vendendo cachorrinhos. Mas você disse que fez a besteira porque sumiram essas fotos? Essas fotos sumiram, o Celso Bittencourt morreu. Ele tem um filho que deve ter essa papelada lá, eu não tenho esse acesso. Certo. A pessoa mais próxima eu acho que conseguiria, e a Leila Rebelo também faleceu. O Mauro Prisibella, que é um criador empenhado na história da raça. Vou tentar ver se eu recupero essas fotos para você. E se tivesse que dar um palpite das raças ancestrais, você daria um palpite? O que tem por trás? Olha... A gente vai descobrir, quer dizer, tentativas de descobrir isso de forma profunda com essa pesquisa genética, né? Mas vamos escutar aqui a voz da sabedoria. Eu estou mandando material genético, especificamente de 2 cadelas minhas, que eu não me lembro de ter entrado sangue de fora ali, e inclusive uma delas eu presenteei a Tayane. Ela me honrou levando uma cadela lá de casa. Tayana que está segurando a câmera aqui pra gente. Uma filha de uma dessas cadelas. Agora, tem umas coisas interessantes. O gene do anurismo. Eu desconheço o terrier brasileiro, a Fox Terrier em inglês, anurus, eu desconheço, pode ser que haja. E esses terriers, alguns terriers, devem ter vindo com imigrantes da Europa, ou estudantes que foram estudar na Europa, como a Marina Lerário, que eu quero citar também, sugeriu, vieram terriers europeus que cruzaram com cadelas aqui, cadelas de outras raças, ou sem raça definida, e se formou o terrier brasileiro. E interessante, ele tem uma força genética já própria muito forte. Eu tenho um caso de um amigo, eu presenteei uma cadela lá de casa, uma terrier brasileira, ela escapou e cruzou com um cachorro amarelão na rua. Ela pariu 5 cães terriers brasileiros. E tem uma que é idêntica à mãe. Então isso é bom, isso denota já uma característica genética bem definida para a raça. E de fato a história se perde no tempo, né? Não se tinha esse apreço pela história dos cães de uma forma tão próxima na nossa colonização, né? Diferente de países ingleses, que cultura inglesa tinha esse resgate forte, mas os portugueses, os espanhóis, pelo que a gente vê de material, é muito escasso, muito raro, né? E outra coisa, santo da terra não faz milagre. Quantas e quantas vezes
Quando foi criado o clube do Fox Paulistinha, eu levei para a Marinha Que ano que foi Lerário, isso? Lembra? em 1981, se eu não estiver enganado, eu levei um padrão, porque aconteceu o seguinte, foi feito um padrão do terre brasileiro em 1966, 1968, pelo Brasil Kennel Club. Por que foi feito esse padrão? Existia a dona Raquel Cardinale, argentina, ela era presidente do clube do Terrier. Ela tinha Bedlington Terriers, lindos, Aqui no Brasil. importados, aqui no Brasil. E quando uma das cadelas dela entrava no cio, aparecia um Dom Juan lá, um vira-latinha, que era um Fox Paulistinho. E ela se apaixonou por aquele Dom Juan que vinha querer namorar as cadelas dela. Esse cachorro tem características, e tem tanto aqui em São Paulo, tem muito. E ela e o Dr. Erwin Valdemar Hatzam, que era um juiz all-rounder, filho de alemães, e um expert em cães, fizeram o primeiro padrão do terrier brasileiro. Lembra o ano? Ele foi publicado em 1966, Tá. né, num livro de padrões do BKC. Do BKC. E tá bom, foi feito, mas era o vira-latinha brasileiro, o santo da terra não faz milagre. Não houve adesão, né? Não adesão, não houve quórum de registros, caiu em ostracismo. Aí a revista Caninas, na época no Rio de Janeiro, fez uma entrevista comigo. De tanto eu insistir com esses Fox Paulistinhos, e eu era motivo de chacota pelos meus colegas juízes. Os vira-latas do Marcos Rotz, os vira-latinhas do Marcos Rotz. E na revista Canina, eu falei... É a nossa síndrome de vira-lata, né? De não valorizar a nossa cultura, a nossa história. Cães, fotografei alguns cães meus e citei na revista que estava sendo criado o clube do Fox Paulistinha e dei o endereço. E justamente foi a iniciativa da Marina Vicari Lerário e do Vitor Lerário. E eu sempre gosto de dizer, quem tem um terrier brasileiro hoje com pedigree, tem que beijar os pés da Marina Lerário. Ela acreditou na raça, promoveu, e aí foi feito todo o trabalho para o reconhecimento. Foi uma coisa difícil, porque a FCI exigia famílias não consanguíneas, com características próprias, e conseguimos. Está aí o nosso terrier brasileiro. E eu sou um suspeito para falar dessa raça, porque eu diria para você o seguinte: terrier brasileiro e Marcos Rotz é uma coisa só. Eles nasceram na minha família antes de mim, então foi sempre muito bom. Meu avô teve uma cadelinha, ela chamava Mel. Meu avô era suíço, minha avó brasileira. E ele iria para a Suíça viajar, minha bisavó, que era viva. Você sabe que essa cachorrinha ficou triste. A cachorrinha morreu de tristeza, não houve quem fizesse a cachorra comer. Então são histórias muito fortes, muito intrínsecas, muito impregnadas na família, né? Dentro do meu sangue. Gente, olha que fantástico, daria pra gente falar o dia inteiro, mas esse vídeo tem que chegar ao fim. Mas não podia deixar de registrar essa história. Quer mais um? Vai. Eu quero falar uma coisa muito importante. importante. Claro, fica à vontade. Eu estou sendo filmado por uma garota linda. Ah, guerreira. Pronto. Eu estou sendo filmado, ela mora aqui no meu coração. Eu, uma ocasião, fui jogar uma nacional e essa garota me apresentou uma cadela Isabela. E a cor Isabela não estava dentro do padrão. Para o juiz, o padrão é a Bíblia. E eu disse para essa garota: olha,
eu gostei da sua cachorra. Eu não vou tirar ela de pista, porque ela é muito linda. Você cruze ela com cães dominantes pretos, porque essa cor não está sendo aceita ainda, porque eram só as cores, o azul, o preto e Quando que foi o aceita marrom. essa cor? Você me pegou de surpresa, Você sabe, eu não vou Thay? saber te falar. 2021, eu acho. 2021. 2021. E essa garota a qual eu estou me referindo é a Tayane. A primeira embaixatriz do terreiro brasileiro foi a Marina, com o Pinguim, e hoje a Tayana e o Chicão, que é outro criador, que está envolvido em levar cães fora do Brasil. Mas a Tayana é uma embaixatriz que está fazendo bonito, está levando esses cachorros Pro ganhando mundo todo, Best né? in Show. E agora eu estou até tentando resgatar a Thay pro Doberman, porque nós estamos aqui na Nacional do Doberman É. e ela está envolvida aí. Isso, é uma história com aí. o filhote, tem uma história, a pessoa que está apresentando esse filhote. Isso fica para outro vídeo. É um negócio aí meio bacana. E Marcos, vamos lá, só para fechar esse vídeo, uma informação importante, você citou muito de julgar. Você é juiz de Doberman e Fox Paulistinha? Doberman e Fox Paulistinha. Eu nunca quis fazer outra raça. E desde quando que o senhor é juiz? Quando, na criação do clube, eu me especializei pelo clube do Fox Paulistinha. No terreiro brasileiro, eu fui o primeiro. Posso dizer que você é o primeiro juiz especialista da raça? É, fui. E, Tá vendo, gente? e depois, e o Doberman eu nem me lembro, acho que já foi. Não, Doberman fica pro próximo Fica vídeo. pro próximo vídeo, nem me lembro quando é que eu me especializei. Gente, obrigado. Eu podia conversar aqui Obrigado. horas e horas. Olha que fantástico essa Vamos história. aproximar o vídeo para que a Tayana Vamos, deixa apareça? eu puxar aqui, ó. Quer ver? Ó, Quem me entrevistou? a Thay que tava segurando a câmera. Não poderia ter sido melhor. Não poderia, é verdade. Gente, obrigado por esse vídeo fenomenal. Obrigado por resgatar. Obrigado pela oportunidade, gente, de resgatar a história das nossas raças, da nossa autoestima, da nossa sinofilia. Nossa brasilidade. E olha que importância desse cara. Na época que ninguém dava valor para os nossos cães, tanto que tem pouquíssimo material histórico, porque, desculpa, a palavra é, todo mundo tava cagando e andando para aqueles vira-latinhas. Esse cara e a família dele falaram, não. Tem coisa aí. E agora o mundo está descobrindo o terreiro brasileiro. Eu tô aqui entre amigos, gerações diferentes de sinofilia, mas eternizando a história da nossa sinofilia aqui no canal. Então a gente merece muito um like, um compartilhamento, um valeu demais. Ajuda a gente a crescer, gente. A gente precisa, porque a sinofilia precisa de resgatar e manter viva a história. Sem história a gente não é ninguém. Meu pai sempre falava, eu gosto de cães, mas o Paulistinha é o melhor cachorro do mundo. E o Isso aí. Doberman é o segundo, né? O Doberman é o segundo. Muito legal, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo.